Oi, gente. A paz do Senhor, tudo bem? Deus sabe quantas vezes eu tentei parar e eu tentei desistir, mas o chamado e o propósito de Deus falam mais alto em meu coração. E quantas vezes nesses momentos de pensar em desistir, de fazer vídeos, e Deus vem sempre usando uma pessoa, sempre falando comigo de alguma forma. Não desista. Por mais que sejam apenas 5 curtidas, 5 visualizações, 10, 20, não parem. Porque eu creio na palavra do Senhor. E a palavra é viva e é eficaz. E ela não volta vazia. O Senhor tem um propósito. E eu creio que o Senhor, Ele tem levado os meus vídeos aonde quer que Ele queira. Porque nada que o Senhor faz é em vão, tudo tem um propósito. Ele sabe quantas vezes eu tentei parar. E se eu estivesse aqui fazendo vídeo para viralizar, para receber milhares e milhares de curtidas, com certeza eu já teria desistido. Mas o intuito dos meus vídeos é levar a palavra do Senhor. E a sua palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não tem como eu ir a muitos e a vários lugares, mas através da internet, através dos meus vídeos, eu acredito que pessoas têm sido alcançadas em vários lugares. Pessoas que às vezes a gente acha que é impossível, mas que recebem os nossos vídeos, e isso é propósito do Senhor. A chama do chamado fala mais alto em mim. Por isso, eu não desisti. E eu tenho plena convicção de que esse é o meu chamado e esse é o meu propósito, levar a palavra do Senhor. Vocês acham realmente que certo dia eu acordei do nada, eu vou fazer vídeos para me amostrar? Não. Quem me conhece sabe que não. Pelo contrário. E se eu tô aqui é porque o Senhor me chamou. De forma nenhuma eu quero me expor, mas eu quero expor a palavra de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como. Não existe outro caminho. É só Jesus. Então, por Ele, eu estou aqui. Porque, afinal de contas, é tudo dele, por Ele e para Ele. O Senhor tem um propósito para cada um de nós e no tempo certo Ele irá realizar através de nós e em nós. E tudo começou depois da morte do meu irmão. Eu senti fortemente o desejo de levar a palavra de Deus, porque quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, fisicamente, sem conhecer a Jesus. E quantas pessoas são chamadas para levar a sua palavra e por medo têm ficado quieto, por medo, por vergonha, por timidez, porque a minha força, ela vem do Senhor. A minha força, ela está no Senhor. É Ele que cuida de mim. É Ele que me sustenta. E se estou aqui é por causa dele. E se estou aqui é porque o meu coração chora, sabendo da realidade que estamos vivendo. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecerem a Jesus Cristo. E quantas vezes, podendo falar de alguma forma para as pessoas que Jesus é o caminho, que Jesus muda e transforma qualquer realidade de vida, às vezes ficamos calados. Não se cale, não se cale, mas fale, pregue a palavra de Jesus, porque o tempo está acabando, Jesus está voltando. Lembra da parábola das 10 virgens? A palavra fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E enquanto esperavam o noivo, elas dormiram. Quantas vezes nós, sabendo que Jesus irá voltar, nós estamos dormindo? É tempo de despertarmos porque Jesus está voltando. É tempo de priorizar o reino dos céus. Devemos sonhar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje,
Amanhã devemos estar preparados. A parábola vai nos dizer, e quando as 5 loucas, que a Bíblia nos diz, saíram a comprar azeite, o noivo chegou. Então não se distraia. Não se distraia com as coisas deste mundo, porque a qualquer momento Jesus está voltando e que ele não nos pegue despreparados. Nós estamos esperando o noivo, então não devemos adulterar com o mundo. A nossa vida deve ser vivida em santidade, em retidão, e as que estavam preparadas, elas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Haverá um tempo que não existirá mais tempo, que chegará um tempo que por mais que suplicamos, clamamos, gememos, a presença de Deus não estará mais. Porque o tempo de buscar, o tempo de se arrepender é hoje, é agora. O tempo de perdoar é agora. Não vale a pena ficar guardando sentimentos ruins. O Senhor Jesus, ele nos ensinou a perdoar para que sejamos perdoados. E depois que as portas foram fechadas, aquelas 5 virgens chegaram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Que palavra dura que nos leva a refletir. Será que Jesus me conhece? Quão dolorido será quando ouvirmos de Jesus. Em verdade vos digo que vos não conheço. Porque Jesus, ele conhece o nosso coração. As pessoas, elas veem a aparência, o que está por fora, no exterior, mas Jesus conhece o nosso interior. Não adianta dizermos que conhecemos a Jesus, porque não é conhecer, não é ouvir a sua palavra, é obedecer. Será que não estamos enganando a nós mesmos, vestindo ali uma capa de santidade, tentando passar uma imagem que não somos? Jesus, ele conhece, não tem como esconder nada dele. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Se verdadeiramente somos convertidos ou apenas somos religiosos. É um momento apropriado para refletirmos e para compreendermos o que é mais importante na nossa vida. Passar a vida toda correndo atrás de coisas materiais e nos esquecermos do mais importante, que é a presença de Jesus, que é a sua palavra, porque não existe outra forma de sermos libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 13 do capítulo 25 de Mateus nos diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano. E será que estamos preparados? Será que somos 5 virgens loucas? Que temos lamparina, mas não temos o azeite? Que temos a aparência de cristãos, mas da realidade somos religiosos. Que dizemos que não temos tempo para ler a Bíblia, para orar, mas que temos tempo suficiente para ficarmos em entretenimentos. Que dizemos que somos a noiva de Cristo, mas vivemos adulterando com o mundo, trocando o que é santo pelo profano, nos deixando levar por todo e qualquer desejos carnais, alimentando a nossa carne com todos os prazeres. Afinal de contas, a vida é só uma. Sim, a vida é só uma, e ela deve ser para a glória de Jesus Cristo. A nossa vida é uma verdadeira contradição. Dizemos uma coisa e vivemos outra. Dizemos que queremos morar com Jesus no céu, mas nunca desapegamos deste mundo. Você é daquela que pertence
As 5 virgens prudentes? Ou as 5 virgens loucas? É tempo de buscarmos a presença do Senhor, é tempo de nos arrependermos, porque Jesus está voltando. E Ele não irá levar uma noiva suja. Não. A sujeira pertence ao mundo, o pecado pertence ao mundo. A noiva de Cristo é pura, é santo. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra e fique com Jesus no seu coração. Se essa palavra chegou até você, tenha certeza que é Deus falando com você. Jesus te ama. Amém?